carta de Tiago, no capítulo de número 4. Carta de Tiago, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Quem me ouve, diga glória a Deus. Amém. Tiago, capítulo de número 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiços e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Gravem esse versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa palavra, Senhor. O quão o Senhor ministrou, Senhor, em meu coração. E que eu possa, Senhor, ser um instrumento essa noite, para essa juventude, para esses adolescentes, Pai. Fala conosco, através da minha vida, Pai, fala conosco. Que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a falar. Que eu diminua, Pai, nesse momento, e que o Senhor possa crescer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Render ao Pai, a gente submete a tantas coisas. Nessas 2 sextas-feiras já foi falado bastante em relação a gente precisa se entregar para Deus, se submeter a Deus, se sujeitar a Deus. E nós, como os filhos de Deus, nós temos passado guerras, nós temos vivido momentos de batalhas espirituais. E nós temos certeza que o diabo existe, que anjos existem e que há sim uma batalha, que há sim uma guerra espiritual. Nós que estamos nesses 20 dias orando pela nossa nação, em jejum, nós temos visto o quanto o inimigo tem nos atacado. Eu não sei vocês, mas nós temos sentido muito o ataque do inimigo. Digo nós como casal, como família, como igreja, que nós estamos nos reunindo para que o Brasil possa ser abençoado. Essa é a nossa oração. Que o Brasil possa ser abençoado. Então nós temos visto sim muitas guerras espirituais, muitas batalhas espirituais. Porque o inimigo, ele quer a todo custo arrancar os filhos de Deus da mão de Deus. A todo custo ele quer arrancar os filhos de Deus das mãos de Deus.
E ele vai utilizar sim de mentiras, ele vai utilizar sim de inveja, ele vai utilizar sim de todas as artimanhas que ele possa utilizar para arrancar os filhos de Deus das mãos de Deus. E aí nós nos deparamos com esse texto. É por essa realidade que Tiago disse para nós, filhos de Deus, resistir ao diabo. Nós devemos nos permanecer firmes, resistindo ao diabo, resistindo ao inimigo. Mas antes de entrar nesse versículo, a gente precisa entender o contexto desse capítulo de Tiago. Tiago escreve ao povo de Deus que estava disperso. No primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele sauda e diz isso: eu escrevo a vocês das 12 tribos que estão dispersas. É o povo de Deus que não está em Jerusalém. É o povo de Deus que não está próximo da sua pátria. Então Tiago escreve para esse povo. A gente pode perceber nesses primeiros 10 versículos que nós lemos, que o povo estava passando por problemas. Havia problemas no meio do povo. E antes de Tiago nos orientar a nos sujeitar a Deus, ele disse para o povo adúlteros e adúlteras. Por tanto pecado que estava ocorrendo entre o povo, e a gente consegue entender isso, a Bíblia não diz, mas eu entendo, que o povo que estava longe da sua pátria, um povo que não estava no seu habitat natural, é óbvio que iria passar por problemas. Com certeza iria passar por dificuldades. Assim é com a gente. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, automático nós vamos passar por dificuldades. Quando a gente sai da presença de Deus, vamos passar dificuldades. Ah, mas pastor Evandro, quer dizer então que na presença de Deus eu não vou passar dificuldade? Não, você vai passar sim, mas você tem a mão do Todo-Poderoso que vai te segurar. Você tem a mão do Todo-Poderoso que vai te fortalecer. Você tem a mão do Todo-Poderoso que vai arrancar toda ira, toda raiva, toda dificuldade e vai te colocar de pé. E aí, diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, Tiago vem com um mandamento. Diante de problemas, diante de dificuldades, diante da infidelidade do povo para com Deus, Tiago vem com um princípio. Tiago vem com um mandamento: resistir ao diabo. Parece que naquele momento ele estava tentando mostrar ao povo que eles precisavam apagar tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles. Porque antes de Tiago ordenar ao povo que resistisse ao diabo, ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos. Renda-se ao Pai. Se sujeite a Ele. Então há uma condição. A palavra de hoje para nós essa noite é: sujeitai-vos a Deus, é uma arma contra o inimigo. Você se render ao Senhor, você se sujeitar a Deus, é uma arma contra o inimigo. Mas para você resistir a essa condição, eu vou conseguir resistir ao diabo, eu vou conseguir resistir ao inimigo, eu vou conseguir resistir às tentações, me mantendo firme e me sujeitando a Deus, me rendendo a Deus. E nós podemos ver na vida de Jesus
que ele passou por isso. Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus no deserto, em jejum, foi tentado. E essa é uma passagem muito conhecida. E como Jesus vence o inimigo? Como é que Jesus vence Satanás? Com a palavra, com a escritura, se sujeitando, sabendo o que viria, sabendo qual era o propósito dele, sabendo que se ele se entregasse verdadeiramente, ele seria usado pelo Pai. E tem sido usado até hoje. E nós somos esse fruto. E é o mesmo Jesus que está aqui essa noite, nesse lugar. Então, o que Tiago está querendo dizer para nós essa noite? Qual é o ensinamento dessa palavra? Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Quando a gente fala em sujeitar, como eu disse no começo, e aí eu começo a pregar e já estou partindo para o final, porque tem gente que está doido para ver o bebê, né? Eita glória! Quando Tiago nos instrui a sujeitarmos a Deus, a gente começa a entender de fato o que é nos render. Nós, como eu falei, nós já temos escutado do Senhor o que é nos render a Deus. Como nos rendemos, o que precisamos fazer para nos render, ou o que acontece conosco quando nos rendemos de fato ao Senhor. Então, sujeitar-vos a Deus é mais uma maneira que a Bíblia tem para nos mostrar: se renda ao Pai. E uma das maneiras que nós temos de nos render a Deus, de nos sujeitar a Deus, é obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus princípios. Uma posição de obediência. E isso tem sido um ensino muito grande para as nossas vidas nessa casa. Nós temos aprendido a cada dia a nos posicionar. E uma posição de obediência é uma forma que eu tenho de me render ao Pai. Quando eu me posiciono com obediência, eu estou me sujeitando a Deus. Eu estou sujeitando as minhas vontades. Estou abrindo mão do que eu quero e deixando que o Senhor possa operar em minha vida. As minhas vontades, se estiverem alinhadas com os céus, vão acontecer. Se as minhas vontades estão alinhadas com o céu, vão acontecer. Depois de nos sujeitar a Deus, depois de resistir ao diabo, Tiago diz que o Senhor vai se aproximar de nós. Isso está no versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se aproxime do Senhor, e Ele vai se aproximar de você. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, o diabo vai fugir de você, o Senhor, você vai chegar mais perto do Senhor, e o Senhor vai chegar mais perto da sua vida. E sabe por que o diabo vai fugir? Porque há um alinhamento entre pai e filho. E quando há esse alinhamento, quando você se rende, quando você se sujeita, o diabo nem chega perto. É uma arma poderosa nas nossas mãos, nos render ao Senhor. É uma arma poderosa em nossas mãos, nos sujeitar às vontades de Deus. Quem me ouve, diga amém. Olha o que diz o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se põe no caminho dos pecadores, nem se senta no assento dos escarnecedores, mas seu deleite está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite.
Quando eu medito na palavra do Senhor, eu estou me rendendo a Ele. Eu estou dizendo ao Senhor: Senhor, todas as áreas da minha vida eu quero submeter à Tua vontade. Todas as áreas da minha vida eu quero submeter à Tua vontade. À medida que nós nos alinhamos com Deus, o resultado é resistência. Eu me alinho com Deus, me sujeito ao Senhor e eu tenho resistência. Resistência a vencer o inimigo. Preciso me entregar verdadeiramente. Preciso entender que essa resistência é preciso esse alinhamento. Eu não vou conseguir vencer o inimigo, não vou conseguir vencer as minhas vontades se eu não estiver alinhado com Deus. A fonte das nossas forças é o alinhamento com Deus. A fonte das nossas forças é o alinhamento com Deus. E como eu disse, esse alinhamento vai me trazer resistência. E essa resistência vai fazer com que o inimigo se afaste. Jesus resistiu a Satanás. Jesus resistiu às suas vontades. Jesus resistiu às tentações com a palavra. Jesus resistiu às tentações porque estava alinhado com o Pai. É noite da gente se alinhar com o Pai. É noite de parar de achar que você sozinho vai fazer alguma coisa. É noite de você parar de achar que são as suas forças que vão vencer as suas vontades do mundo. É noite de alinhamento com Deus. É noite de nós nos sujeitarmos à vontade de Deus. É noite de entender que esse posicionamento de obediência, que esse posicionamento da palavra, que esse posicionamento de alinhamento com Deus é que vai me dar resistência para que o inimigo fuja e que eu vença as tentações. O Senhor ministrou muito ao meu coração por esses dias. Eu mastigando essa palavra, orando, estudando, lendo aqui, buscando ali, orando, Senhor, Senhor, mas a gente tem ouvido tanto que a bênção vai chegar, a gente tem escutado tanto que agora é a nossa hora, e aí o Senhor vem com uma palavra que a gente precisa de alinhamento. O Senhor vem com uma palavra que confronta ainda mais as nossas vontades, confronta ainda mais o que nós temos o que o inimigo nos tenta e o que muitas vezes nós não conseguimos resistir e acabamos por pecar. Nessa casa nós temos ouvido muito sobre alinhamento. Nessa casa nós temos ouvido muito sobre posicionamento. E é mais uma palavra para nos fortalecer. É uma palavra sim para a juventude. É uma palavra sim para os adolescentes. É uma palavra para nós, pastores. É uma palavra para a igreja. A igreja precisa se alinhar. Precisa se sujeitar mais a Deus. Precisa se entregar de fato ao Senhor. Abrir mão das nossas vontades. Abrir mão do nosso querer. O que Tiago ainda nos ensina, após esse comando, e nos mostra que precisamos nos aproximar de Deus, para que o Senhor possa nos aproximar, nós nos aproximarmos de Deus, e o Senhor vai nos aproximar de nós, é nos mostrando ainda mais que
o nosso relacionamento com Deus é que faz o inimigo ainda mais olhar para nós e querer nos arrancar da presença de Deus. Quanto mais eu me alinho, quanto mais eu tenho um relacionamento com Deus, quanto mais eu consigo resistência, mais o inimigo olha para nós. O inimigo, ele é astuto. A tentação do inimigo, ela não vai vir de forma óbvia. Ela não vai vir mostrando para você que é uma tentação. Ela vai vir pela beirada. Ela vai vir por alguém, por alguma mensagem que vai chegar no seu telefone, por alguém que você tem convívio. O inimigo, ele vai te usar de estratégias para te tentar. O inimigo vai usar de estratégias para quebrar essa resistência. Mas em nome de Jesus, essa noite, toda tentativa que o inimigo possa fazer nas nossas vidas já é quebrada. A nossa resistência contra o inimigo está sendo fortalecida essa noite. A nossa resistência contra o inimigo está sendo fortalecida essa noite. E nós estamos crendo, acreditando que essa força não vem de nós, ela vem do Senhor. Quem acredita nessa palavra? Amém. Pedro, na sua primeira carta, também vai dizer isso. Sobre sujeitar-se a Deus. Sobre o inimigo. No capítulo 5, no versículo de número 8, Satanás é descrito como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E logo depois Pedro fala, mas resista. Resista. Se o inimigo está atrás de você, te tentando, querendo te devorar, resista. Resista ao inimigo. Vai valer a pena. Já está valendo a pena. Mas Pedro também, assim como Tiago, ele dá uma condição. No versículos anteriores, ele diz que é necessário se sujeitar a Deus. Mais uma vez, Pedro, assim como Tiago, está nos mostrando que essa força que nós temos não é para repreender o inimigo, não é só para repreender o inimigo. Essa força não é só para nos levantar, falar em voz alta e repreender Satanás. Não, essa força é para que nós possamos inclinar a nossa cabeça, se humilhar diante do Senhor, agradecer, nos relacionar, ter intimidade com o Pai. E aí sim, o diabo vai fugir de nós. Porque é assim que nós fortalecemos essa nossa resistência. Tenha essa noite isso na sua vida. Nós vamos resistir sim ao diabo. Ele vai fugir de nós, mas precisamos nos sujeitar a Deus. Essa força que vamos ter para essa resistência vem de Cristo, que se entregou na cruz por nós. Se coloque de pé. Em nome de Jesus.